Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio Fogaça. Hoje eu estou aqui para ajudar vocês na prova da Guarda Civil de Belo Horizonte. Vou te dar uma dica de ouro, então fica comigo até o final desse vídeo, mas já deixa o seu joinha, se inscreva no canal para motivar a gente a continuar dando essas dicas e te ajudando a estudar, beleza pessoal? Estou aqui hoje porque vocês pediram para falar sobre os estilos arquitetônicos que teve na história de Belo Horizonte. Então fica comigo até o final que eu vou te ajudar a entender melhor esse processo. Então, pessoal, Belo Horizonte aí uma cidade mais que centenária, né? Tivemos ao longo da sua história vários estilos arquitetônicos diferentes, né? Várias formas de construir, vários modelos de prédios, de forma de pensar, de organizar a cidade. E para isso a gente tem que se remeter lá ao Curral del Rei, bem antes da formação da cidade. Quando era apenas um curral formado pelos bandeirantes ali no início, o estilo arquitetônico era daqueles rurais, tradicionais, aquelas casas simples. Até hoje restam alguns edifícios lá da época rural do curral. O Museu Abílio Barreto, Casa da Fazendinha, entre outros ali, são poucos, mas ainda restou casarões daquela época que foram transformados em museus. Que nós temos ali então um estilo rural, um estilo mais próprio do local. Mas quando o Arão Reis, que foi o responsável pelo projeto inicial, montou a comissão construtora da cidade, nós temos ali então uma divisão de duas partes da comissão construtora, é isso mesmo. Uma ficou responsável por toda a construção da cidade, da parte estrutural, que era a drenagem, que era a parte das estradas, toda a organização do projeto, que na verdade não respeitou nada, né? Foi construído em cima de banhado, não respeitou monte, não respeitou vilarejo. Foi feito um projeto e construído uma cidade naquele local. Pronto, foi feita a terraplanagem, tudo certo. Foi construído a cidade. Só que a segunda parte da comissão ficou responsável pelo estilo dos prédios públicos. Ou seja, eles tinham que achar um estilo arquitetônico para a nova capital, que era símbolo do positivismo, era símbolo da república, era uma cidade racional, então tinha que ter um estilo que combinasse com suas ideologias. E qual foi o estilo que foi escolhido? O neoclássico. Os prédios de Belo Horizonte públicos, os prédios que seriam do governo, foram escolhidos no estilo neoclássico. O neoclássico é aquele estilo que ele envolve o greco-romano, igual essas fotos que estão aparecendo na sua tela agora. São pilares grandes, ornamentados, são prédios altos com grandes escadarias, com bastante detalhes, que dão um símbolo de grandeza. Pode ver que as casas eram pequenas, eram diferentes. Agora os prédios públicos eram neoclássicos. Eles tinham aquela representação dos templos grego-romanos, grandiosos, com grandes pilares, casarões, grandes janelas, para representar a grandeza mesmo. Então o primeiro estilo da cidade, o estilo arquitetônico, anota aí, foi o neoclássico. O neoclássico ele já estava em desuso na Europa, mas a cidade aqui, como estava nesse movimento republicano, foi aderido por achar que era o que se encaixava melhor tanto com a ideologia quanto com o sistema político. Então os prédios foram construídos no sistema neoclássico. Temos, por exemplo, ali o antigo Palácio da Liberdade, a Secretaria do Estado e vários outros prédios que até hoje estão lá e fazem parte de BH. Conforme a cidade foi crescendo e o tempo foi passando, surgiu um novo estilo arquitetônico que é chamado de Art Deco. O Art Deco ele já é um estilo mais moderninho, ou seja, ele é um estilo que já tem menos ornamento naqueles prédios neoclássicos. Os pilares já não vão ser tão enfeitados, a obra já vai ser mais enxuta. Só que ainda não chegou no moderno, vamos chegar lá. O moderno o que é? O estilo moderno. O estilo moderno são pilares lisos, são figuras geométricas definidas. Os objetos eles já representam a sua função. Por exemplo, o pilar ele não vai ser cheio de frufru. Ele é um pilar. Tu sabe que o pilar serve para quê? Para sustentar. Então, no moderno, igual essas imagens que vocês estão vendo aí, a obra é enxuta. Um grande prédio, por exemplo, teria os pilares expostos. Você olhando para a obra, você veria os pilares servem para sustentar a obra. Óbvio. Então, as paredes elas poderiam ser feitas de um material como vidro, por exemplo.
Por quê? Porque a gente já consegue perceber que as paredes não sustentam mais a obra, mas sim os pilares. As obras, elas têm suas figuras geométricas definidas, não tem mais gárgulas, não tem mais florais, brasões de casas, de famílias. São obras, como a gente diz, modernas, igual as que a gente vê hoje. Então o Art Deco, ele fica entre o neoclássico e o modernista. É um estilo que ele já é um pouco mais enxuto que o neoclássico, mas ainda é muito enfeitado para ser moderno. Certo, pessoal? É importante se ater a esses detalhes. Tem um estilo muito bacana que eu acho em Belo Horizonte, que é o neogótico. Ele foi usado muito mais para as igrejas. Não que foi especificamente para a igreja, mas ele foi usado muito em igrejas. São aquelas igrejas que lembram Notre Dame, sabe? Elas têm torres altas e pontiagudas, elas têm gárgulas, elas têm grandes vitrais largos, elas têm bastante ornamentos. Tu entra e dentro dela, ela é toda colorida e desenhada. Então nós temos aí o estilo neogótico. Relembrando, pessoal, esses foram os principais estilos arquitetônicos que tivemos em Belo Horizonte. Nós tivemos o rural, o neoclássico, o art déco, o moderno, né? E tivemos também o neogótico. Beleza? Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima.